Capítulo 1. Traz uma águazinha aí para o seu pastor, irmão. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Eu vou ler somente até o versículo 8, mas nós vamos ver outros versículos depois. Como os irmãos sabem, em todo culto de família eu falo, quero falar mais uma vez. Culto de família, a palavra é voltada para a família, uma orientação para a família. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, o que, irmãos? Adorar, e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali o sacerdote em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, Ana era estéril, amém, irmãos? E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos ficar somente até aí, ok? Irmãos, eu quero antes fazer aqui alguns esclarecimentos desse texto. Eu quero que você preste atenção a mim. Coloque a Bíblia aberta que nós vamos ler os textos, os versículos. Mas por enquanto olhe aqui para mim que eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos importantes com relação a esse texto. A primeira coisa que eu quero esclarecer para os meus amados irmãos, eu sei que uma boa parte da igreja tem um entendimento, agora não sei se todos têm, mas aqui nós começamos esse texto falando da família de Ana, a mãe de Samuel, a esposa de Elcana, e diz o texto que Elcana, ele tinha duas mulheres. É a primeira observação que eu quero fazer para a igreja. Irmãos, nunca foi propósito de Deus o homem ter mais de uma mulher, amém? Se no passado, irmão, esses homens de Deus, como Abraão, Jacó, Elcana, Davi, tiveram mais de uma mulher, irmãos, foi na vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permitiu que acontecesse aquilo. Por quê, irmãos? E nós podemos ver que todos esses homens tiveram problemas, irmãos, todos eles. Abraão teve o problema de Sara com Agar, Elcana, Penina com Ana, Jacó, Raquel com Lia, todos tiveram problema, irmão. A vontade de Deus, irmão, está lá em Gênesis, capítulo 2, se não me falha a memória. Deixará o homem a sua casa, se unirá à sua mulher, olha a vontade de Deus no princípio, e se tornarão uma só carne, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Quando Jesus disse que permitiu o divórcio também, porque o divórcio também não é vontade de Deus, irmãos. Mas Jesus disse o quê? Por causa da dureza do vosso coração. Então, irmãos, nunca foi vontade de Deus que o homem se casasse com mais de uma mulher.
Se houve esse período da história que os homens, pela sua cultura, como hoje ainda há, mas não é a vontade de Deus, irmãos. Amém? Essa é a primeira observação que eu quero fazer para os meus amados irmãos. Eu quero falar a segunda observação, irmãos, que aqui a gente está falando de uma família que adorava a Deus. E essa família estava passando uma grande luta. A segunda observação que eu quero falar para meus amados irmãos, que mesmo aquele que serve a Deus, que adora a Deus, que tem Deus como centro da sua família, ele está sujeito a passar lutas. Amém, irmãos? Por que eu estou fazendo esse esclarecimento, irmãos? Porque hoje há uma teologia que diz que aquele que serve a Deus não pode passar luta, não pode passar dificuldade, não pode passar... Isso é mentira do cão, irmãos. Todo servo de Deus está sujeito a passar lutas, dificuldades. Bem, feito esses duas observações, eu quero aqui entrar um pouco mais no texto. Como eu falei, nós vimos aqui sobre a família do profeta Samuel, irmãos. Deus permitiu que isso acontecesse na vida desta família, irmãos. Em primeiro lugar, para a gente ver o grande milagre que ele operou no meio da família quando Samuel nasceu. E em segundo lugar, irmãos, para que nós pudéssemos ver e servir de exemplo como uma família pode vencer suas dificuldades, as suas lutas e receber a bênção do Senhor na sua casa. Amém? Você está preparado para compreender como é que uma família pode alcançar a vitória e ser uma família abençoada? Quem quer uma família abençoada aqui esta noite? A Ana, irmãos, ela tinha, nós vimos, um grande desejo, irmãos, de ser mãe. E para aquela circunstância, para aquela época, e nós aqui vamos contextualizar o texto, porque tem que ser contextualizada a palavra de Deus. Isso é uma regra hermenêutica. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Então, Ana, ela tinha essa dor, Ana tinha essa aflição, Ana tinha esse desejo, e ainda mais, a outra mulher, que era a sua adversária, tinha filho todo ano, irmãos, e ainda aproveitava para fazer hora com Ana. Olha aí, não tem filho, olha aí, é uma amaldiçoada. Eu não, eu tenho filhos. E isso afligia o coração de Ana, irmãos. O coração de Ana guardava dores, o coração de Ana guardava aflição, o coração de Ana, irmãos, estava amargurado, irmãos. E isso não é diferente de muitas famílias que podem estar aqui esta noite, irmãos. Quantas famílias têm membros da família vivendo assim, irmãos? Um coração amargurado, um coração ferido, um coração em dor, um coração angustiado, irmãos. Muitas famílias têm membros que estão vivenciando isso. Mas, queridos, nós vamos ver aqui, irmãos, como cada um nesta família desenvolveu e desempenhou seu papel para que eles pudessem vencer esse drama familiar. É o que eu e você necessitamos saber esta noite, para nós vencermos os dramas que se apresentam na nossa casa, na nossa família, nos nossos familiares. Amém, queridos? Eu vou começar aqui por Elcana, que é o cabeça do lar. Tem algum cabeça do lar aqui esta noite? Amém, levanta a mão aí, varão, que eu quero te ver. Amém, glória a Deus, você é o cabeça do lar, meu irmão. Amém. É você que Deus vai lhe procurar para você prestar conta da família. Adão, onde é que você está? E Adão lá atrás da moita. Quem foi que pegou o fruto? Quem foi que pegou o fruto, irmão? É Eva, né? Mas Deus procurou quem? Por quê, irmão? Porque era o cabeça do lar, é o líder. Porque Deus vai procurar é o líder, irmão, é o cabeça. Elcana, irmãos, para vencer o drama familiar, vamos para o versículo 3. Acompanhem comigo. O papel do homem. Subia, pois, este homem
da sua cidade, de ano em ano, ao que, irmãos? Adorar. Primeira coisa que eu quero trazer para os homens aqui esta noite, e eu não quero cutucão de mulher aí não, viu? Que já vem a parte das mulheres também. Primeira coisa, irmãos, que nós temos que ter um papel, o homem, o cabeça do lar, um papel de adorador, irmãos. De adorador. O que é o adorador, irmãos? O Natanael já pegou aqui quinta-feira, mas eu quero trazer mais subsídios para você, tá certo? O adorador, irmãos, é aquele que reconhece quem Deus é na sua vida. Eu só posso ter uma casa, irmãos, abençoada, se eu reconheço quem Deus é na minha vida. Se eu reconheço quem Deus é na minha vida, eu vou ter uma vida diferenciada, eu vou andar com temor a Deus, eu vou andar em santidade, porque eu reconheço quem é Deus. Amém? Essa é a grande diferença do adorador, da adoração para o louvor. Porque o adorador, ele reconhece quem Deus é na sua vida, embora ele não receba nada. O louvor, irmãos, quando nós expressamos louvor a Deus, é porque nós recebemos alguma coisa deles e agradecemos, louvamos a Ele. Amém, irmãos? Aí você vai louvar quando você recebe pelas bênçãos dele, vai glorificar pela sua saúde, pela sua casa, pela sua família. Aí isso é louvor a Deus. Adorar a Deus é, mesmo que você não receba nada, você reconhecer quem é Deus. Uma vez por ano, Elcana ia lá reconhecer a Deus. Tinha uma luta na família, tinha um drama na família, mas isso não deixou que ele deixasse de ser um adorador. Ele estava lá dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que Tu és Senhor da minha casa, eu reconheço que Tu és Senhor da minha família, eu reconheço que Tu és Senhor da minha vida. Amém? O próprio Jesus, né, irmãos, lá no deserto, Satanás chega para ele e diz: olha, Jesus, eu vou te dar todos os reinos do mundo. E Jesus, no deserto, com fome, em jejum, sendo tentado, ele disse para Satanás: olha, Satanás, arreda-te de mim. Está escrito: somente ao teu Deus adorarás. Eu estou no deserto, estou com fome, estou fragilizado, mas eu aprendi uma coisa: eu tenho que adorar somente a Deus. Ele é o meu Deus. Esse é o adorador, irmãos. E Elcana, ele sabia, ele tinha esse conhecimento, irmão, e ele tinha esse compromisso, porque quem adora tem atitude. Ele tinha esse compromisso de uma vez por ano ir até aquela cidade, né, de Siló a Ramá. Para você ter uma ideia, era 10 quilômetros, irmão, a pé na época, pisando em pedra, de poeira, e adorar a Deus. Porque um adorador, irmãos, ele não está pelas circunstâncias, ele simplesmente entende que Deus é Deus, é pelo que Ele é. Embora nós não sejamos nada, Ele é Deus das nossas vidas. Então a primeira coisa que eu e você devemos compreender esta noite, irmãos, é nós termos essa convicção espiritual e estarmos compromissados em adorar a Deus. Nós devemos estar comprometidos em adorar a Deus, porque se nós, maridos, adorarmos a Deus, porque adorar a Deus aqui não é louvar, irmãos, é com a sua vida, é com a sua vida, porque louvar a Deus é você dizer para Deus e agradecer a Deus. E a música quando é tocada aqui, irmão, é só o transporte para expressar sua gratidão a Deus, irmãos. Isso é louvar a Deus. Amém, igreja? E muitas pessoas confundem isso. E nós devemos, com a nossa vida, maridos, adorar a Deus em toda circunstância. Passando luta, reconheça que Deus é o cabeça da sua casa, da sua família. Não desista de Deus. Continue firme em Deus, que a tua família, ela vai ser abençoada por essa tua posição. Posso ver menos um amém aí dos varões? Muito bem, no versículo 4. E sucedeu
que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém a Ana dava parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Segunda coisa aqui que nós, homens, temos que tomar a posição é de sacerdote do lar, irmãos. O que é o sacerdote, irmãos? O sacerdote é aquele que se coloca entre uma pessoa e Deus. Ele vai interceder por aquelas pessoas diante de Deus. Esse é o sacerdote. Por isso que no Antigo Testamento se levava para sacrificar, né? E o sacerdote intercedia por aquela pessoa através daquele sacrifício que era doado no altar. Então nós estamos diante de Deus como sacerdotes para interceder pelas nossas. Os homens estão fracos, irmão. Estou achando que as mulheres vão dar de lapada em nós, ó. Nós devemos estar diante de Deus para interceder pelas nossas famílias, irmãos. Perguntinha básica. Não responda. Responde só para Deus. Em espírito, igual Ana. A boca só balbucia, mas não sai nada. Quantas vezes vocês têm intercedido pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos? Sacerdote do lar. Você tem que tomar essa posição, meu irmão. Você está vendo a casa toda de cabeça para baixo. Você está vendo o demônio arrombando a porta da tua casa, irmão. E você está de braços cruzados. Te levanta como sacerdote da tua casa, meu irmão. Ora, apresenta a Deus. Intercede pela tua família. Intercede pela tua casa, pela tua família. Amém? Porque, irmãos, o homem além do provedor da casa, o homem ele tem que ser a cabeça do lar. Efésios 5, 23. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da família, da mulher, da casa. Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos. Nós estamos vivendo uma época da pós-modernidade. Muitos pensamentos têm influenciado essa geração, irmão. E um deles, irmãos, é das feministas. Irmãos, há hoje uma... Está acabando essa onda. Acabando não, porque não vai acabar nunca, mas diminuiu. Há uma onda política, irmão, de jogar classe contra classe. Porque é importante dividir para que eles possam reinar sobre os bobos que ficam brigando. E pregado contra patrão. Né? Vamos, greve para lá, greve para cá e tal. Vamos botar para dividir todo mundo. Os ricos contra os pobres, vamos dividir todo mundo. Os homens contra as mulheres. Não, os homens estão querendo dominar, os homens são isso, os homens são aquilo, os homens aquilo. As mulheres têm que se levantar, É essa a mentalidade que nós estamos vivendo nesses dias, irmãos. Irmãos, eu não sou contra o direito das mulheres, irmãos. Presta atenção. Mas eu sou a favor do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, irmãos. Posso ouvir um amém? Menos assim fraquinho das mulheres? Não fique com raiva de mim não, irmãs. Viu, irmãs? É a palavra de Deus que orienta assim. E eu como sacerdote eu não posso pregar outra coisa. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, irmãos, no lar, é justamente isso. Porque os papéis estão sendo invertidos, irmãos. A mulher começou a trabalhar fora. A mulher às vezes ganha mais do que o homem. E a mulher quer tomar o papel do homem. E não pode inverter os papéis, irmãos. Não podemos, irmãos, inverter os papéis. Amém ou não amém, irmãos? Os dois têm que andar em concordância e juntos, irmãos. Não é que um manda e o outro só obedece não, irmão. Não é isso que eu estou pregando aqui.
Quando eu digo que o homem é o cabeça da família, irmão, porque a responsabilidade está sobre ele, e a mulher é o quê? Ajudadora nessa missão, irmão. Os dois têm que andar juntos. E Elcana, ele era o sacerdote, irmãos. E a gente tem que entender que como sacerdote, irmão, não é só a gente botar comida na mesa não, irmãos. Tá todo mundo de barriga cheia, eu fiz o meu papel. Vou me deitar numa rede. É Elcana, né? Vou já chegar aqui nele. Não é só isso não, o papel do homem, o sacerdote não, irmãos. O papel do sacerdote é estar cuidando da sua família perante Deus, zelando pela sua casa, intercedendo pela sua família, orientando. Cuidando, zelando pelos filhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu acho que eu já dei esse testemunho aqui. Quando eu e o irmão Danilo, cadê o irmão Danilo? Ah, está na portaria. A gente foi visitar um irmão que estava no JF. Nós ficamos surpreendidos ali, irmãos. Nós fomos no setor de pessoas com tiro, né, com arma de fogo. Irmão, a maioria dos jovens que estavam ali eram filhos de crentes, irmão. Tudo afastado da igreja. Com tiros, participando de gangue, envolvido com droga, com bebida. Filhos de crentes, irmãos. E nós, homens de Deus, nós temos que ter este cuidado no meio deste mundo, irmão. Tomar nossa posição de sacerdote. Devemos estar comprometidos com o sacerdócio do lar. E apesar de Elcana ser um adorador, um sacerdote do lar, irmãos, ele era um homem comum, igual a nós. E tanto é que ele também, irmãos, a sua época, ele tinha alguns preconceitos, irmãos, né? Ele era um pouco machista. E ele também não compreendeu muito o que Ana estava passando não, irmãos. Porque ele chega para Ana, no versículo 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Ele não estava compreendendo, irmãos, a dificuldade momentânea de Ana. E aqui eu vou mais uma vez, né, fazer um alerta para nós maridos. Nós, irmãos, apesar de que o que Elcana estava querendo falar para Ana era o seguinte: Ana, eu estou do teu lado. Ana, eu não estou do teu lado todo dia, eu não faço tudo por você, eu não estou te apoiando. Talvez fosse isso que ele quisesse dizer. Mas na realidade ele não estava compreendendo a luta pessoal de Ana, irmãos. E nós homens temos essa dificuldade. Eu e você, irmãos. Às vezes nós temos dificuldade de compreender as mulheres. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir o drama das mulheres. Às vezes nós temos dificuldades de compreender o que as mulheres estão passando, irmãos. Elcana, para com essa besteira de estar chorando. Para com essa besteira de estar aí sem comer. Eu não estou aqui, eu não sou melhor do que 10 filhos. E quantas das vezes nós não compreendemos o que o drama das nossas mulheres, irmãos, e quantos lares estão afetados pela falta de compreensão? Quantos lares passam luta pela falta de compreensão, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A alma feminina, ela necessita compreensão, irmão. A alma feminina, nós sabemos que ela é fragilizada e é muito emotiva, irmãos. E ela precisa achar segurança no homem da casa, irmãos. Porque se ela não achar segurança no homem da casa, ela vai ficar totalmente, irmãos, fragilizada. Não ouvi um amém grosso aí, rapaz? Não ouvi um amém de um bigodudo aí, rapaz?
Amém? Nem as mulheres para concordar, rapaz. Ah, as mulheres não querem dar amém, não? Pois vamos agora para a parte das mulheres. Glórias a Deus. Vamos lá, irmãos. Então, irmãos, o papel de Elcana foi esse: ser o sacerdote, ser o adorador, né? Para que essa situação viesse a tomar um rumo, irmãos. Agora vamos ver o papel de Ana, para que a situação viesse a ser transformada, né? A primeira coisa que Ana fez, irmãos, nós vimos que Ana era o quê? Estava o quê? Angustiada. Ana estava passando um grande drama. A primeira coisa que Ana fez foi, ela transformou sua angústia em oração, irmãos. Ela pegou aquilo que estava angustiando ela, aquilo que estava trazendo dor, aquilo que estava machucando, e ela foi orar ao Senhor. Irmãs, é importante nós entendermos que Ana, ela não permitiu que a irritação que ela sentia, irmãos, Penina toda vez estava lá, irritando ela não conseguia receber o milagre de Deus, ela estava angustiada, mas ela, ao invés de murmurar, irmãos, ela foi orar. Amém? Então, queridos e queridas, ela aproveitou seu estado de amargura para orar e chorar na presença do Senhor. Minha irmã, o melhor remédio para quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em luta, quando nós não estamos conseguindo a vitória que nós esperamos e almejamos do Senhor, não é murmurar, não é reclamar, não é resmungar, mas é orar ao Senhor. Faz como Ana procurou um lugar para ir orar ao Senhor. Amém? Ela se mostrou, irmãos, uma mulher especial, pois ela não revidou, mas ela foi orar. Ela foi derramar perante o Senhor a sua dor. Ela foi derramar perante o Senhor a sua angústia. E aqui eu quero fazer um esclarecimento para os meus amados irmãos. Irmãos, não é pecado você se derramar na presença de Deus, não, irmãos. Não é pecado você reconhecer que Deus é grande e você é pequeno, não, irmão. Porque foi isso que Jesus ensinou lá na parábola do fariseu e do publicano. Que o publicano, ele só batia no peito e dizia: eu sou um pobre pecador, um pobre pecador. E Jesus disse: esse aí que desceu justificado. Porque foi humilde, reconheceu que não tinha condições de vencer, não tinha condição de mudar o quadro. Ana também fez isso. Ela foi se derramar na presença do Senhor. Ela foi buscar a Deus. Uma outra coisa que Ana fez nessa atitude, irmãos, porque ela foi procurar quem podia resolver o seu problema, irmão. Ela não foi nem A, nem B, nem C, nem murmurou. Ela foi quem poderia resolver o seu problema, que é Deus. Deus pode resolver a tua causa. Deus, Ele pode resolver as nossas vidas. Deus, Ele pode intervir nas nossas casas. Deus, Ele pode, irmãos. Esposas, estejam comprometidas em orar e não murmurar. Quantos amém eu escuto esta noite? Segundo passo de Ana. Ana, no seu clamor ao Senhor, ela toma uma atitude: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho ao Senhor. Eu faço um voto aqui, eu faço uma aliança com o Senhor. O segundo passo de Ana, irmãos, que ela fez uma aliança com Deus através de um voto. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que ela orou, ela chorou, mas ela também se levantou numa atitude e estabeleceu um tratado de amor com Deus. Ela teve uma atitude. Ela não ficou só no choro e só na angústia. Ela se levantou numa atitude, ela teve uma atitude, né? Então, irmãos, ela
tomou aqui, irmãos, uma ação de extrema profundidade com relação a Deus. Ela disse que entregaria o seu filho ao Senhor. Você já pensou nisso? Senhor, coisa que eu mais quero é um filho, mas se o Senhor me der esse filho, eu faço um voto com o Senhor que eu entrego ele ao Senhor. Eu só quero ser mãe. Eita Jesus, que aliança, hein? Que atitude, hein? Que ousadia de Ana. E hoje nós compreendemos o poder que tem uma aliança, porque nós também estamos debaixo de uma aliança com Jesus. Um dia Jesus se apresentou a nós, e nós fizemos uma aliança com Jesus, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Nós dissemos: Senhor, minha vida agora é tua. Senhor, eu confio no teu sacrifício. Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim. E Jesus, ele nos diz: agora eu te dou a vida eterna. Agora você vai ser eternamente meu. Um dia você vai estar para sempre comigo, sempre me adorando, louvando e glorificando o meu nome. Nós também fizemos essa aliança, e por isso nós compreendemos o valor de uma aliança. E Deus firmou essa aliança com Ana, né? Porque depois veio Samuel. Esposas, vocês devem estar comprometidas em fazer aliança com Deus e não com o mundo. É com Deus, irmãos. É com Deus que vocês devem buscar. É com Deus que vocês devem se mergulhar as suas aflições, e não com o mundo, e não com as propostas do mundo, e não com os oferecimentos do mundo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitas irmãs em Cristo, que na hora da aflição, na hora da angústia, problema familiar, problema no casamento, vai para aquela irmã, entre aspas, pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, e vai ouvir aqueles conselhos diabólicos: deixa esse homem, deixa de ser besta, tu ainda está perdendo tempo com isso, não sei o que, larga logo esse homem. Isso é do cão, irmão, não é de Deus. A sua aliança é com Deus, vai se derramar nos pés do Senhor. Esses conselhos não são de Deus, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Posso ouvir um amém aí? Amém. E por último, irmãos, Ana se derramou, fez o voto ao Senhor, e ela se levantou, e o sacerdote que tinha dito que ela estava alcoolizada, porque ela estava mexendo só os lábios, e ela disse: olha rapaz, eu não bebo não, eu estava aqui, era me derramando o meu coração, as minhas aflições, as minhas necessidades a Deus, né? Vamos ler o texto aqui, irmãos, para que fique melhor. Vamos ler o versículo. Vamos ler o 16. Ela, no final da conversa com Eli, ela diz assim: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, aos seus sofrimentos, e do meu desgosto tenho falado até agora, se derramado perante Deus. E o sacerdote ali respondeu assim. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Então, quando o sacerdote fala isso, irmão, Ana, ela agiu de acordo com a palavra que ela recebeu de Deus, porque ela se levantou. A Bíblia diz aqui mais na frente que o seu rosto não era mais triste, estava alegre, né? O seu semblante não era mais o mesmo, não refletia mais tristeza, irmãos. Ela recebeu uma palavra vinda de Deus para o seu coração. Amém, mulheres do Senhor? Ela se alimentou da fé e se refez completamente, irmãos. A palavra de Deus renova, mulheres.
Ela recebeu uma palavra. É por isso que é bom a gente vir para a casa do Senhor, irmãos, para que a gente receba palavras, para que você possa renovar a sua fé no Senhor, irmãos. Para que serve a igreja, hein, irmãos? Para duas coisas. Em primeiro lugar, para o ensino, irmãos. Amém? A igreja é para ser ensinada, para ser animada, para viver a comunhão. E em segundo lugar, irmãos, para proclamar o Evangelho de Jesus. E quando nós chegamos na casa de Deus, para ouvir ensinamentos que renovem a nossa fé, é isso que faz o crente ser fortalecido, queridos. Então Ana, ela recebeu essa palavra, e depois de toda aquela experiência que ela teve no tempo, de oração, de choro, de voto, agora ela ia voltar para casa diferente, não ia voltar do mesmo jeito. E eu creio que se você chegou aqui esta noite angustiada, minha irmã, você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Você vai voltar diferente, porque o mesmo Deus é o Deus que está aqui esta noite. É o mesmo Deus que interviu na vida de Ana. Amém? Então, mulheres do Senhor, sejam comprometidas em agir com fidelidade à palavra do Senhor. Ana, ela se levantou com atitude. Ana se derramou na presença do Senhor, e Ana recebeu a palavra do Senhor. E sabe o que foi que aconteceu, queridos? Deus mandou o Samuelzinho, e eles receberam aquela grande vitória. Ana já não se continha de alegria, irmãos. Ela ia ser mãe. Aquela família, agora as pessoas não passavam e diziam: olha, amaldiçoada. Não, agora as famílias diziam: olha, abençoada. Olha que família abençoada. Olha que casa abençoada. É porque é isso que Deus quer para nossas vidas e para nossas casas, irmãos. Mas cada um de nós devemos fazer o nosso papel, tanto homem como mulheres, para que os nossos lares sejam abençoados. A gente tem que fazer o nosso papel, e Deus no centro da família, abençoando o lar. Amém, queridos? Porque Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. Se você concorda e veio aqui esta noite para glorificar a esse Jesus e interceder pela sua família, e crendo que Deus pode ouvir nossas orações esta noite, você pode glorificar o Senhor esta noite. Amém? Mas fique sentado aí. Eu quero concluir, irmãos, essa mensagem trazendo aqui um esclarecimento para a igreja. Queridos, uma das coisas que mais tem destruído família, irmãos, além de nós sabemos que o Deus desse século é o diabo, e ele está presente neste mundo, destruindo famílias e pessoas. Nós sabemos, irmãos, que hoje há uma grande movimentação de Satanás nas leis, em todos, na mídia, em todo o sistema, para destruir a família. Eu quero que você preste atenção esta noite, porque nós vamos orar agora, já já, irmãos. Mas eu quero que você ore esta noite, você compreendendo quem você é no Senhor. Porque se você não compreender quem você é no Senhor, a sua oração vai ser vazia, meu irmão. Amém? Queridos, lá em Lucas, no capítulo 9, deixa eu abrir aqui para você, se você quiser abrir. Lucas capítulo 9. O Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos, e Ele envia os seus discípulos, os 12, 9 e 1, Lucas capítulo 9, versículo 1, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes o que, irmãos? Poder sobre todos os demônios, e para curarem as enfermidades. O Senhor deu poder a quem, irmãos? Aos discípulos, aos 12. Mais da frente, irmão, no Lucas 10, um capítulo à frente, do versículo 18, não, deixa eu ver,
Lucas 10, a partir do versículo 18. Jesus envia 70 discípulos. Aqui é a missão dos 70. No versículo 19 ele diz assim, 18. E disse-lhes, aqui é Jesus falando, irmãos: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui Jesus falou para os 12, agora ele está falando para os 70 discípulos, que ele tem dado poder para os servos de Deus lutar contra as forças de Satanás. Lá no final da Bíblia, em Lucas 16, Jesus havia morrido, ressuscitado, Marcos, irmãos, Marcos 16, Jesus havia morrido, ressuscitado, estava dando as últimas instruções aos discípulos, mas parece que Jesus achou que havia alguma coisa importante ainda para dizer antes dele subir, e ele disse assim, irmãos, versículo 15 em diante, Marcos 16, versículo 15 em diante: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Uma observação aqui, irmãos, quando ele falou se beber alguma coisa mortífera, porque naquela época a igreja era perseguida, e um dos meios de assassinato era o envenenamento, e se eles bebessem sem saber, não ia causar dano algum. Não é você pegar e dizer, eu sou discípulo do Senhor, vou tomar aqui esse 1001. Não é isso, irmãos. É se bebessem, iam ter livramento do Senhor. Então, irmãos, Jesus falou para os 12, Jesus falou para os 70, Jesus falou antes de subir, que eu e você que somos discípulos do Senhor, nós temos sim a cobertura da autoridade do nome de Jesus sobre as nossas vidas, para expelir demônios e repreender todo demônio que se porventura se levantar contra os filhos de Deus. Amém? E Jesus ainda foi muito mais afoito, irmãos. Em João 14 ele disse que a gente, se cresce, ia fazer a obra maior do que a que ele fez. Se nós crescemos, nós íamos fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Amém? Então, irmãos, qual é a nossa arma, irmãos, contra os demônios que muitas vezes querem adentrar na família, tem trazido dano, contenda, amarrado as coisas, irmãos? Muitas vezes a gente não prospera em nada, irmãos, porque tem um espírito demoníaco no centro da família, levando a família para trás. Jesus diz, também Jesus ensinando, esses demônios aí, essas castas, irmãos, só saem com jejum e o que? Oração. Oração, irmãos. E é isso que nós vamos fazer aqui esta noite, irmãos, é orar. Amém? Tem algum discípulo de Jesus aqui esta noite? Essa ordem é para você, meu irmão. Você se levantar, orar ao Senhor, clamar do céu, para que o céu se abra e a gente repreenda todo o mal contra a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé esta noite glorificando ao Senhor. Glórias a Deus. Se você está próximo da sua família, fica aí. Fique próximo do seu esposo, da sua esposa.